A mulher ficou chocada ao descobrir que o marido, que durante todo aquele tempo a havia maltratado e torturado de todas as formas possíveis, agora estava disposto a sacrificar a própria vida para ajudá-la a escapar do parque. Zhou Shu entregou à esposa uma quantia em dinheiro e uma passagem de navio, dizendo que ela precisava partir imediatamente. No dia seguinte, aquele lugar seria completamente exterminado e ninguém sairia vivo dali. A mulher, segurando as lágrimas, perguntou o que aconteceria com ele caso ela fosse embora. Zhou Shu permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder que iria lutar para dar ao filho deles um futuro limpo, longe daquele inferno. Lá fora, o local estava repleto de guardas patrulhando, e a mulher não fazia ideia de por onde poderia fugir. Então Zhou Shu perguntou se ela ainda se lembrava do buraco de cachorro na Montanha dos Fundos. Foi naquele lugar que ela havia pensado em escapar inúmeras vezes desde o dia em que fora enganada e levada para o parque. Mas todas as tentativas tinham sido impedidas por Zhou Shu. Só naquele momento ela entendeu a verdade. Ele sempre soube da existência daquele esconderijo e o manteve intacto justamente esperando pelo dia em que pudesse ajudá-la a fugir. Zhou Shu enxugou as lágrimas do rosto dela e disse que aquele não era o momento para chorar. Em seguida, levou a esposa até a porta e ordenou que ela seguisse para o leste sem olhar para trás. No cais haveria pessoas esperando para ajudá-la. Antes de partir, ele ainda deixou um último pedido doloroso: que ela nunca contasse ao filho que ele tivera um pai como ele. A mulher implorou para que Zhou Shu continuasse vivo, mas ambos sabiam que aquele adeus seria para sempre. Depois de mandar embora a esposa e o filho, Zhou Shu acendeu um cigarro calmamente e ficou esperando a chegada da morte. Pouco tempo depois, foi arrastado até o chefe da organização e executado com um único tiro. Assim que descobriram o desaparecimento da mulher, o parque inteiro entrou em estado de alerta e iniciou uma grande caçada. Enquanto seguia para o leste, ela via corpos espalhados pelo caminho, vítimas daquele lugar cruel. Não demorou para que os perseguidores se aproximassem. Sem saída, ela se escondeu atrás de uma árvore. Foi então que percebeu que Zhou Shu havia revelado sua verdadeira identidade de infiltrado apenas para criar uma distração e dar a ela uma chance de escapar. Os três homens se aproximavam cada vez mais, e o coração da mulher parecia querer saltar pela garganta. Nesse instante, ela acabou pisando acidentalmente em um galho seco, atraindo imediatamente a atenção deles. Os homens cercaram a árvore, mas não encontraram ninguém ali. Por sorte, a mulher havia se escondido na parte de baixo do barranco e conseguiu escapar por muito pouco. Exausta, completamente sem forças, ela continuou caminhando sob uma forte chuva. Mesmo à beira do colapso, continuava repetindo para si, mesmo que precisava sobreviver, pois Zhou Shu havia entregado a própria vida para que ela pudesse sair dali. Depois de andar a noite inteira, finalmente chegou perto da praia. Quando pensou que tinha conseguido escapar daquele pesadelo, descobriu que Lao Wan já havia levado homens atrás dela novamente. Sem escolha, ela correu para se esconder em uma casa abandonada. Logo ouviu que todas as pessoas do porto estavam sendo levadas para a investigação e que ninguém poderia sair dali de navio. O desespero tomou conta dela outra vez. Parecia impossível escapar viva daquele lugar. Porém, naquele momento, o som ensurdecedor de um navio ecoou pelo mar. Era o Hai Shi Hao chegando ao cais. A mulher apresentou sua passagem ao capitão. O homem analisou cuidadosamente sua aparência e, depois de alguns segundos, concordou em deixá-la embarcar. Enquanto isso, Lao Wan retornava para prestar contas ao irmão Long, levando consigo todos os homens encontrados nos navios do porto. Ele afirmou que havia procurado por toda parte, mas não encontrou a esposa de Zhou Shu. O chefe então perguntou se haviam verificado o navio Hai Shi Hao. Só naquele instante, Lao Wan percebeu o erro terrível que tinha cometido. Furioso, o chefe o insultou e disse que, se eles realmente tivessem deixado a mulher escapar, então toda a morte de Zhou Shu teria sido em vão. O navio demorava a partir, e a ansiedade da mulher aumentava a cada minuto. Pouco depois, Lao Wan chegou correndo ao porto com vários homens, gritando para interromperem a partida. Felizmente, ele havia chegado apenas 1 minuto tarde demais. A mulher finalmente soltou um suspiro de alívio. Mas antes que pudesse comemorar, percebeu que alguém do lado de fora da cabine vinha observando cada movimento seu. Depois de passar a noite inteira em tensão, o navio finalmente chegou à Cidade Nova. A mulher se levantou, pronta para desembarcar, quando 3 homens enormes apareceram repentinamente diante dela e bloquearam sua passagem. Então, um deles disse friamente: "Você não pode ir embora."